Que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Hoje nós vamos falar sobre o pecado. Vamos conversar um pouco sobre isso, à luz da espiritualidade. Pecado e sofrimento. Podemos pecar contra Deus? Uma pergunta interessante. Muitos religiosos dizem que sim. Eu pessoalmente acredito que não. Vamos conversar sobre isso. O pecado para a espiritualidade é configurado no sentido de erro ou desvio perante a lei divina. Ou seja, o pecado, na verdade, é um erro, uma transgressão das leis divinas para a espiritualidade. E essa lei abrange a lei de causa e efeito, quando nos desviamos das leis de Deus, ou seja, das leis universais, nos afastamos da felicidade que é cumpri-la, segundo a lei de causa e efeito, que resulta em consequências felizes ou infelizes, conforme o ato praticado. Isto é citado na questão 614 do Livro dos Espíritos. No caso aí, todas as vezes que nós desviamos, ou afrontamos as leis universais, nós assumimos a consequência dos nossos atos e assumimos as consequências felizes ou infelizes que advêm dessa nossa ação. Assim, o comportamento adotado por cada um ao longo de sua escalada evolutiva é que ocasiona automaticamente consequências correspondentes. Então, não é só os erros que cometemos aqui nesta vida, são erros cometidos em outras vidas, que causam consequências que nos atingem até hoje. Um exemplo, são inimigos que adquirimos naquela época. Como eles não conseguem às vezes se vingar durante aquela sua vida, eles continuam nos perseguindo. Geralmente o espírito obcecado pela vingança, ele não tem noção do tempo. Mesmo que estejamos em outro corpo, ele nos vê como se fôssemos aquela encarnação. Entende? Tamanha é a sua perturbação. Ok? Então ele prossegue na sua tentativa de vingança. E muitas vezes, em uma encarnação, não dá tempo de você assumir as consequências dos seus atos. É por isso que dizem, não, mas fulano cometeu tantos atos ruins e teve uma morte tranquila, teve uma vida tranquila. Engano. Primeiro porque você não sabe a vida daquela pessoa. Muitas vezes ela está sorrindo, mas chorando por dentro, e ela está sofrendo, e você não tem conhecimento disso. Segundo lugar, que ele assumirá essas consequências um dia. A lei de Deus não falha. O pecado original não é o ato praticado por nossos ancestrais, o que seria injusto, mas o erro praticado por nós mesmos em outras vidas. Assim, inocentes não sofrem as consequências dos atos dos outros, e cada um colhe exatamente o que plantou. Ou seja, não seria justo que seu tataravô cometesse um erro e você estivesse pagando hoje. Ou como dizem os ancestrais da raça humana, ou seja, no caso do cristianismo, que diz que foi Adão e Eva, não é justo que pelo pecado deles nós tenhamos que sofrer hoje. Isso não é certo. Nem as leis dos homens agem dessa forma, fazendo com que os filhos paguem pelos crimes e pelos erros dos pais. Isso não existe, é injusto na nossa lei e é injusto pela lei divina. Ocorre que muitas vezes isso é possível, mas como? É simples. Se o seu tataravô pode ser você mesmo reencarnado. Nesse caso, os atos do seu tataravô têm consequências na sua encarnação atual. Por quê? Porque foram os seus próprios erros. Porque na encarnação é uma coisa muito interessante. Entendeu? Ao mesmo tempo que é você, não é.
é como se você fosse um ator interpretando diversos papéis. É o mesmo ator, só que os personagens são diferentes, ok? Mas é bom salientar que as consequências dos nossos atos não são castigos ou prêmios, e sim o resultado das nossas escolhas. Então não há castigo ou prêmio, há somente resultado das nossas escolhas. Entendemos, portanto, que não existe pecado contra Deus, e sim erros contra as leis universais que trazem consequências infelizes. Não existe pecado contra Deus. Não é possível fazer nada contra Deus. Isso não tem lógica. Você não tem nenhum ser humano ou criatura alguma tem algum poder de fazer alguma coisa contra Deus. Isso não existe. Você não pode fazer isso. Se você pudesse afrontá-lo, ele não seria Deus. Isso não é possível. Você erra contra as leis que regulam o universo e assume as consequências disso. Não é necessário que Deus interfira na vida dos homens. Suas leis são perfeitas, imutáveis, inexoráveis e autoaplicadas, não sendo necessários qualquer tipo de julgamento ou interferência externa do homem. Cito como exemplo as leis da física, como a gravidade. As leis da física também são leis divinas. Então, veja bem, se você sobe num prédio e pula, você fatalmente irá se machucar, a não ser que você caia em cima de uma cama elástica. Mas se você simplesmente subir em qualquer prédio e pular, você vai se machucar. É Deus que está te castigando? É Deus que aponta o dedo para você e diz: não, você infringiu a minha lei da gravidade, você vai pagar por isso. Não. Você sobe, a lei de gravidade te puxa, você se choca com o chão e se machuca, quando não morre. Então, é você mesmo contrariando as leis da natureza, as leis de Deus, e sofrendo as consequências disso. Ok? Não há necessário julgamento, elas se auto-aplicam. Deus não é acusador, julgador ou carrasco. Deus é o Criador justo e bom. Todas as suas leis têm como objetivo manter o equilíbrio do universo e de todas as coisas. No caso dos seres vivos, além do equilíbrio, tem também como objetivo a sua evolução. Ou seja, as leis divinas, como eu já disse, têm como objetivo organizar e manter o universo, e trazer equilíbrio para o universo. Mas no caso das criaturas vivas, ela ainda tem outra função, que é nos fazer evoluir. Okay? Todo ato que contraria as leis universais causa um desequilíbrio, e tudo que desequilibra traz consequências infelizes. Mas o equilíbrio se restabelece quando a criatura compreende seu erro, os corrige, voltando ao equilíbrio e aprendendo e pondo em prática as lições que assimilou. Então, quando você sofre as consequências do seu ato, você percebe que errou, você sabe quais são as consequências desses atos, corrige esse ato e não os comete mais. Ok? E sendo assim, fazendo isso, você evolui mais um pouco. Ok? O livre-arbítrio só existe até fazermos uma escolha. E estamos fazendo escolhas o tempo todo. Até mesmo não fazer uma escolha já é uma escolha. E essa escolha acarreta consequências. Ora, toda vez que você faz uma escolha, você tem uma consequência boa ou má. Aí você pensa, então não vou escolher nada. Mas não escolher nada já é uma escolha. Então, se você vê um irmão sofrendo ou uma pessoa precisando de ajuda e você pode ajudar, você tem condições de ajudar e não ajuda, já é uma escolha. Você escolheu não ajudar, você escolheu não fazer nada e assumirá as consequências disso. Nós não sofremos as consequências somente pelo mal que fazemos, mas também pelo bem que deixamos de praticar, pela obrigação que deixamos de fazer. Ok? A partir do momento que fazemos uma escolha, cessa o livre-arbítrio, pois arcar com as consequências das escolhas é obrigatório. Ou seja, você pode fazer o que você bem entender. Você pode cometer os crimes que você quiser. Este é seu livre-arbítrio. Quiser e puder, Porque às vezes você quer cometer um crime e não pode.
Mas se você puder, né, se tiver condições de você fazer, você pode cometer o crime que você quiser. No entanto, assumirá as consequências disso, né? As consequências são obrigatórias. É como disse Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Ok? Deus não nos julga. Somos nós que decidimos o nosso futuro para o bem e para o mal. O pecado contra Deus, como pregam as religiões, não existe. O que existe é o eu que nos faz sofrer as consequências. Então não existe pecado contra Deus. Existe erros e consequências. Apenas isso. Deus não se ocupa em nos julgar e nos punir. Isso não é preciso e não é a intenção de Deus. Deus é bom. Ele não tem nenhuma intenção de nos punir. As consequências dos nossos atos são só para que aprendamos as lições, aprendamos a viver e evoluímos. E para evoluir. Só isso. Né? É como o pai que corrige o filho. Né? Qual é o pai que gosta, que tem prazer em punir o filho? Um pai sadio, é claro, não é, né? A não ser que ele seja um psicopata. Mas se ele for um pai sadio, um pai bom, ele não tem prazer em punir o filho. Ele às vezes pune para o corrigir, para que ele não sofra mais ou mais tarde. Né? Por quê? Porque se ele não corrigir, ele sabe que a vida corrigirá. Né? E talvez não tanto, com tanto amor como ele. Somos os únicos responsáveis por nossa felicidade ou infelicidade. Nenhum de nós sofreremos além ou aquém do que merecemos. Com isso, toda a consequência dos nossos erros um dia terá fim, mais cedo ou mais tarde. Não existe consequência ou castigo eterno. Deus é justo e sabe que em nossas fraquezas e limitações, por isso, teremos uma nova oportunidade. Nosso destino é a luz e a angelitude, e nada poderá impedir esse nosso destino, pois é a vontade de Deus. Então, essa história de castigo eterno não existe, seria muita injustiça. Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Por um erro causado pela nossa loucura e ignorância, não tem como nós pagarmos pela vida, pela eternidade. Ah, mas tem coisas que não pode ser corrigida, como um assassinato. Pode, pode. À luz da espiritualidade, pode sim. Né? Aquele mesmo inimigo que você matou, né? Ele pode vir para o seu lar como seu filho, ou seu filho de carne, de sangue, ou adotado. Você estará dando uma vida novamente. Ou se não for ele, pode ser outro. Né? Você deu vida para os seus filhos. Ok? É claro que você vai pagar por esse erro, porque você não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas dizer que isso vai ser um castigo eterno é loucura, é injusto. Deus jamais faria isso. Deus sempre nos dará uma nova chance. Deus é um bom pai, por isso nenhum filho se perderá para sempre, e todos serão amados e cuidados. Jesus exemplificou isso bem na parábola do filho pródigo. Né? Quando ele cometeu todas as sortes de irregularidades, se entregou aos vícios, mas quando ele voltou, o pai estava de braços abertos e recebeu com amor e carinho, como se ele jamais tivesse partido. Assim é Deus. Né? Encare Deus como um pai amoroso, um pai justo e amoroso. Ele não vai passar a mão na sua cabeça quando você errar, mas também não vai o castigar, né, mais do que você merece. E ele não vai te castigar, ele vai permitir que a vida lhe ensine, ok? E vai fazer isso para o seu bem, jamais, né, pelo prazer de te ver sofrer, ou por orgulho ou por vaidade, por você não ter obedecido às suas leis, ok? E ficamos por aqui, um grande abraço. Fiquem com Deus, que Deus ilumine, proteja, abençoe, que Deus ilumine os nossos caminhos, que nos dê paz, saúde, prosperidade, felicidade, compaixão, tolerância, equilíbrio e muito amor. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir.
Tchau!